Ou seja, se eu quero uma carreira exótica, mais exótica possível, de uma função totalmente sem pé nem cabeça, basta usar argumento, mas é o que eu quero. Então, através das tecnologias que permitem que eu bloqueie alguém que me irrita, que eu ignore alguém, que eu possa discutir sem sofrer as consequências, eu cada vez preciso negociar menos para esse espaço narcísico. Há muito tempo, ou pelo menos há mais de 100 anos, o indivíduo aceitava uma estrutura e aceitava um mundo que lhe era dado. Inclusive, até o século XIX, aceitava um casamento arranjado, uma profissão herdada do pai, uma função que não era sua originalmente, ou seja, a vontade do indivíduo era irrelevante. A grande questão que surge no 19 para o 20 e hoje é vitoriosa é a crença que a escolha do indivíduo produz felicidade. Ou seja, se eu quero uma carreira exótica, mais exótica possível, de uma função totalmente sem pé nem cabeça, basta usar argumento, mas é o que eu quero. E aquilo que eu quero determina a realidade. Então, através das tecnologias que permitem que eu bloqueie alguém que me irrita, que eu ignore alguém, que eu possa discutir sem sofrer as consequências, eu cada vez preciso negociar menos para esse espaço narcísico. Some a isso o fato de que muitos pais hoje têm dificuldades em estabelecer limites, porque esses limites implicam certo afastamento do filho e a nossa educação tem muito mais culpa hoje do que ela tinha há 50 anos. Tudo isso está produzindo um ser voltado a si. Se você observar numa brinquedoteca de um restaurante, aquelas áreas que alguns restaurantes têm para crianças, você vai ver que todas as crianças ali deixadas, enquanto os pais tomam sua refeição, estão brincando sozinhas. Nenhuma brinca com os outros. Cada uma se volta para o seu próprio brinquedo, porque nós estamos perdendo essa sociabilidade ao invés do rosto humano, emojis e emoticons. Nós estamos perdendo essa sociabilidade. Todas as gerações, sem exceção, disseram o mesmo. No meu tempo era bom, hoje há uma decadência. Eu não acho que isso seja uma decadência. É uma característica do mundo contemporâneo, uma diminuição da sociabilidade e uma emersão da individualidade narcísica. Ou seja, nós estamos perdendo o contato com os outros e isso provavelmente vai ter efeitos cada vez maiores sobre o casamento, sobre a vontade de ter filhos, sobre a ideia de sacrifício ou sobre a contrariedade do mundo, já que o mundo não concorda conosco quase sempre. O problema não é você ser narcísico, o problema é você ter que conviver com outros narcisistas. Se fosse apenas você narcísico, não seria um problema, mas o mundo está formado hoje de narcisistas. Isso será um grave problema. E como é que a gente desata esse nó? Eu acho que nós temos que, se quisermos achar isso um problema, saber que precisamos restaurar relações efetivas, relações que dispensem intermediação tecnológica, relações efetivas de carne e osso, olho no olho, capacidade de ser contrariados, ensinar limites, não ter medo de perder o afeto imediato, tendo em vista uma educação de médio e longo prazo. Se eu ficar querendo apenas agradar, se eu tiver compromisso com agradar uma pessoa, o que eu produzo não é educação, mas um ser mimado. Um ser mimado é um ser incapaz de enfrentar desafios. O mimado é, por natureza, um idiota, porque ele é incapaz de enfrentar a frustração. Por isso que o mimo é um exercício de desamor. Os pais devem cuidar muito dos filhos, tudo que diga respeito a vacinas, alimentação, cuidado com desafios e assim por diante. Devem transmitir conhecimentos seguros e muito afeto, mas devem saber que os filhos têm que cair e que só o trauma produz maturidade. Dentro dessa perspectiva pós-moderna e caótica, que nós estamos vivendo um momento muito caótico no Brasil e no mundo, professor, qual é o sentido da vida? Tem várias respostas para isso. O existencialismo, liderado por Sartre e outros, diz que a vida não tem sentido algum. Luc Ferry, ao escrever O que é uma vida bem-sucedida, simplesmente define: o sentido tem que ser achado por você. Se você achou sentido na religião, se você achou sentido na carreira política, se você achou sentido no engajamento social, se você achou qualquer sentido, siga esse sentido, porque o sentido é determinado pelo indivíduo e não pela sociedade. O que mudou não é um caos maior, é que antes os sistemas de significação políticos e religiosos eram dados, e agora precisa da sua adesão. E essa adesão tem que ser racional e crítica, logo é mais difícil.
esse é um momento em que eu não posso aceitar um mundo pronto, mas eu tenho que elaborar meu próprio mundo e tem que ser significativo para mim. Então, eu não creio que a vida tenha qualquer sentido. E por que isso é bom? Porque cada um pode criar o sentido que melhor lhe aprouver. E esse sentido é muito variado. Só tem um limite, que é o limite da ética e da lei. Eu não posso criar sentido que não seja ético, ou que não seja legal, ou que desrespeite aos outros. Nem tudo é válido, mas aquilo que é válido tem uma liberdade enorme. Crie seu próprio sentido de existência. É doloroso, mas é libertador.